Fica à vontade, pode ir sentando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser mais uma indicação de vídeo do que um vídeo em si, né? Por quê? Porque esse final de semana foi Dia dos Pais e eu tava com o meu pai comemorando esse dia, né, com a minha família. Então eu também não tive muito tempo assim para gravar. Deixar o meu registro aqui, parabéns pai, parabéns a todos os pais que acompanham o canal. Então, mas vamos lá, vamos pro assunto do vídeo. É claro que com o Dia dos Pais aí eu fiquei pensando, vídeo do Dia dos Pais, como é que eu posso fazer? O que eu posso falar? Será que eu falo sobre essa experiência de ser pai? Mas eu não sou pai. O que eu posso dizer? E aí me veio a ideia de falar não só de paternidade, mas também de masculinidade. Por quê? Afinal de contas, para ser pai é necessário ser homem também. E aí talvez tenha um pouco de controvérsia, mas enfim, vamos partir do pressuposto de que precisa pelo menos ser biologicamente do sexo masculino. E isso me lembrou de um documentário que eu assisti há um tempo atrás e que eu já vinha pensando que daria um ótimo vídeo, que é The Red Pill, a pílula vermelha. Parece que tem dublado completo no YouTube, alguma coisa assim. Talvez tenha como achar legendado na internet, mas eu não sei muito bem, aí a gente vai ter que procurar. Se tivesse na Netflix ou em alguma outra plataforma eu até indicava, mas eu não sei. Mas enfim, esse documentário foi produzido por uma mulher, uma feminista, que resolveu entrar em contato e conhecer esse grupo de defesa do direito dos homens. E aí, nessa jornada, né, ao longo da história do documentário, ela entra em contato, conversa com vários homens e mulheres que se identificam e fazem parte desse grupo. Entre eles está o Warren Farrell, que é o autor do livro The Boy Crisis. Não sei se tem uma versão em português ou não, aí, que é um livro que eu escutei, não li, para falar a verdade. Muito bom também, muito legal, muito interessante, que é um livro onde ele fala sobre essa crise na figura masculina, na figura paterna, e como que isso afeta as próximas gerações, principalmente, né, no caso, dos meninos. Então fica aqui, né, a sugestão, a dica principal, né, se tem que levar alguma coisa desse vídeo, leva isso, leva essa sugestão, leva essa dica, The Red Pill, a pílula vermelha. Procura esse documentário e dá uma olhada, que vale muito a pena. Se quiser procurar o livro também vale muito a pena, muito bom, mas já é uma leitura mais densa que vai exigir mais atenção e esforço do que o documentário. Tanto no documentário quanto no livro, ele fala muito sobre essa crise do homem hoje em dia. Então a gente vai observar que no âmbito da educação se fala muito, por exemplo, do autoabandono escolar, do pior desempenho, da maior chance de expulsão, da dificuldade em chegar e ingressar no ensino superior. Na questão da saúde se fala também como o homem tem mais chance de ser vítima de suicídio, de acabar se tornando morador de rua, tem mais chance de ser diagnosticado com TDAH na infância e ser medicado desde cedo, como as questões de vício em pornografia, dependência química e obesidade têm crescido muito na população masculina. Agora falando de trabalho, como os trabalhos que têm maior risco, maior insalubridade, a maior parte dos trabalhadores são do sexo masculino, como o homem tem mais chance de exceder na carga horária a fim de prover o sustento para a família. Em questão de lei também a gente pode falar, né, como a maior parte da população de encarcerados é do sexo masculino, como no mesmo crime os homens têm mais chance de receber uma sentença mais severa do que as mulheres, como a maioria das vítimas de mortes violentas também são do sexo masculino. Então a gente tem aqui vários problemas, várias questões sociais envolvendo o sexo masculino que muitas vezes passam batidas, né? E por isso o Warren Farrell, principalmente, ele vai falar dessa boy crisis, né? Dessa crise do garoto, e que está muito associado também a crianças que foram, né, o que ele vai chamar de dead deprived boys, garotos, meninos que não tiveram essa figura paterna
presente ou que ela foi que ela faltou em certa medida, né? Aquele velho estava presente de corpo, mas não de espírito. Mas também falando da experiência presente do homem na sociedade, se criou uma figura muito vilanizada, né? desse masculino, dessa masculinidade. Então a gente vai ter o que a gente fala de masculinidade tóxica, né? O male privilege, né? O privilégio masculino. Acho que traduzindo ficaria meio como patriarcado, mas eu não sei bem certeza, não sei bem ao certo como traduzir. Tem também aqui nesse meio dos difíceis de traduzir, tem o mansplaining, né, que é quando o homem presume que a mulher não sabe e explica para ela, alguma coisa assim. O manspreading, que eu acho que se aplica a mais do que simplesmente andar com as pernas abertas, ocupando muito espaço no ônibus ou no trem, né, mas tem a ver com essa desconsideração do espaço alheio, eu acho, não sei muito bem. Né? Mas a gente acaba associando essa figura da masculinidade muito com essas questões negativas. A gente pode falar também da questão de violência, seja ela física, sexual, seja no trabalho. A gente vai falar também dessa questão de machismo, né? Dessa sociedade machista e que, bom, será que todo homem é machista ou não? Então esses são só alguns dos problemas que me vêm na cabeça agora, né, dos estigmas, dos rótulos que me vem na cabeça agora, de coisas que a gente associou à masculinidade. Porque o que acaba acontecendo é que a gente tem, por exemplo, né, o movimento feminista que lutou contra muitas desigualdades e tiveram muitas conquistas ao longo da história, né, e hoje em dia a maioria das mulheres se diz feminista e diz isso com orgulho, né, mas a gente não tem nenhum movimento análogo do lado masculino. Quando a gente pensa feminismo, a gente pensa, né, e a gente vai pensar no transferir isso para um lado masculino, geralmente a gente acaba pensando com viés negativo, a gente pensa em machismo, né? Mas qual seria o análogo do feminismo agora para o sexo masculino? A gente não tem nenhum movimento assim. E por isso aqui, né, nesse vídeo eu quero falar muito rapidamente sobre 3 tópicos e que dá para resumir em uma frase, que é: o homem é mau, o homem não tem lugar e o homem está sozinho. Né? Nesses 3 tópicos, então, o primeiro deles é essa ausência de identidade coletiva. E quando essa identidade coletiva existe, ela é vilanizada, ela é vista como negativa. Então, né, como eu comentei antes, a gente não tem esse análogo ao movimento feminista no lado masculino. Isso faz com que o indivíduo do sexo masculino tenha dificuldade de pensar e criar essa imagem de masculinidade. Né? O que seria uma boa masculinidade? O que seria um bom homem? Que figura é essa? Que grupo na sociedade ele faz parte? Como que a gente vai questionar e elaborar e pensar juntos, né, vários indivíduos, no que seria esse bom homem, esse masculino que contribui para sua família, para sua sociedade, para as pessoas, né, à sua volta. A gente vai ter também no segundo ponto, né, a perda, entre aspas, no trabalho, sem os ganhos na área familiar. Então, antigamente, né, no modelo mais tradicional, então no modelo mais no modelo familiar mais tradicional, né, a mulher ficava em casa e cuidava das crianças. Hoje em dia, se ela quer ficar em casa, quer ser dona de casa, ótimo, pode, tranquilo. Né? Vai trabalhar? Ótimo, tranquilo, é legal, a gente vai ter, né, muitas mulheres que se destacam no meio do trabalho, no meio acadêmico, né, em outras áreas que não são só a área familiar. Cresceu muito e isso se reflete, claro, na configuração do ambiente de trabalho e também na configuração do ambiente familiar, porque essa mulher que está no trabalho, ela muitas vezes não está na família, ou se ela tem que estar nos dois, acaba criando, né, na maioria das vezes acaba criando uma sobrecarga.
Agora, no lado masculino, a gente vai ter um homem que está enfrentando, tá, digamos assim, perdendo a sua exclusividade no ambiente de trabalho, o que é, de certa forma, muito bom, mas ele não está ganhando uma flexibilidade maior. O que eu quero dizer com uma flexibilidade maior? Eu quero dizer, por exemplo, o homem que queira ficar em casa, que queira cuidar das crianças, ainda gera uma estranheza. E não só gera uma estranheza, mas esse homem, ele tem dificuldade em se sentir bem nesse papel, se sentir realizado nesse papel, né? Cuidando da casa, cuidando dos filhos, fazendo esse papel mais afetivo e familiar que antigamente era exclusivo da mulher. E isso vai estar relacionado, como eu comentei antes, lá com o que o Warren Farrell fala da ausência de uma figura paterna. Então, uma criança que cresceu sem um menino que cresceu sem uma figura paterna, ele vai ter mais dificuldade em se identificar com essa figura paterna e exercer essa figura paterna para os seus filhos. Com essa combinação da perda, né? E aqui bem entre aspas, essa perda de espaço no trabalho, sem o ganho de espaço na família, faz com que muitos dos homens atualmente se questionem e se sintam, né, sem espaço nessa sociedade. E aí, a gente entra no terceiro tópico, né? Se sentindo sem espaço, a gente entra na dificuldade de socialização e na fuga do ambiente, né, do mundo físico para o mundo virtual. Nessa fuga a gente vai ter, por exemplo, um aumento do consumo de pornografia, a gente vai ter um aumento do consumo de jogos digitais, que é uma indústria enorme, que cresceu muito. A indústria da pornografia e dos jogos digitais, hoje elas são uma das maiores indústrias que tem no mundo, né? A indústria dos jogos, por exemplo, eu não tenho bem certeza desse dado, mas ela se equipara assim, à indústria do cinema e da música juntas, alguma coisa do gênero. Então, gira muita grana aí nisso, né? E acaba se tornando refúgio para esse homem que, no mundo presencial, não consegue se encaixar, não consegue se sentir pertencente a algum lugar. A gente vai ter também o crescimento, por exemplo, de comunidades como Incel, que é a sigla em inglês para celibato involuntário, que seriam aqueles homens que vão dizer que, devido às configurações sociais, a opção de constituir família para eles, né, de constituir família, de ter um relacionamento, para eles essa opção ela é inexistente. E junto com os Incel a gente vai ter também, né, o MGTOW, que também é a sigla em inglês, para homens que vão pelo seu próprio caminho, uma tradução bem livre aqui, mas que, diferente do Incel, que é involuntário, né, no MGTOW a gente vai ter algo mais voluntário, é aquele cara que vai dizer que, olha, traz muito problema, não está valendo a pena se envolver com mulheres, porque é mais problema do que benefício, né? Então, o que a gente faz? A gente vai excluir essa área de relacionamento, de relacionamento afetivo, amoroso, a gente vai tirar da nossa vida, porque ela dá mais dor de cabeça do que prazer. E isso traz uma série de problemas, né? Não só de saúde física, mas também de saúde mental. A gente vai ter a questão da depressão, de ansiedade social, a gente vai ter a questão de obesidade, como eu falei, do vício em pornografia, ou a questão dos jogos digitais. Não sei exatamente como é que anda a classificação para vício, né, de jogo digital. Mas a gente vai ter também a dependência química, porque no momento que eu excluo completamente, ou ignoro completamente essa área da minha vida do relacionamento interpessoal e afetivo, bom, eu vou ter que tirar o prazer e a satisfação que eu tirava daí de algum outro lugar. E aí surgem essas estratégias disfuncionais, né, que vão acabar trazendo problema para esse indivíduo. Bom, então aqui, né, nesse pedaço do vídeo eu queria trazer um pouco da minha experiência aqui, né, no final, porque, bom, afinal de contas, apesar de eu não ser pai, eu sou homem, então acho que essa discussão eu faço parte dela, né, e devo me incluir nesse assunto. E eu queria trazer uma situação que exemplifica muito bem
esses três tópicos, né, nessa frase aqui, que é né, o homem é mau, o homem não tem lugar e o homem está sozinho. Bom, a situação, enfim, é a seguinte, né, numa aula eu tinha que me apresentar para os colegas, né, primeiro dia de aula, então falar aquela coisa, eu sou o Léo, não sei o que, eu estou no semestre tal, bababá, né, e falar um pouco de mim. Resolvo falar assim, né, eu sou o Léo, estou no semestre X, não me lembro qual era o semestre. Eu gosto de psicologia baseada em evidências, eu gosto de terapia cognitivo-comportamental, né? Eu gosto de psicologia organizacional. Então, assim, dá para se dizer que eu sou do lado negro da psicologia. Por que eu disse isso? Né? Bom, porque aquela cadeira era uma cadeira de psicologia social e apesar, né, de talvez isso não seja comum nas outras áreas de estudo, mas na psicologia a gente vai ter vertentes diferentes, né, e percepções diferentes que coexistem e às vezes entram em conflito, às vezes elas concordam em algumas coisas, mas às vezes elas entram em conflito. E existe, né, a psicologia social vai questionar e vai trazer e vai criticar muito, às vezes, por exemplo, de psicologia organizacional, né, ou algumas outras formas, cognitivo-comportamental, algumas coisas. Mas, enfim. E aí eu resolvi citar Star Wars, apesar de eu não ser um fã, assim, né, resolvi citar o Star Wars porque eu pensei, bom, né, todo mundo conhece, então eu sou do lado negro da psicologia, faço parte de um grupo que tem uma visão que é visto de forma controversa, que é visto às vezes como algo negativo, pelo menos pela perspectiva daqueles meus colegas, né, daquela linha teórica ali da cadeira. E aí na hora, assim, a professora pegou e tu tá sendo racista. Né? E aí eu, olha, tudo bem, eu entendo por que tu tá dizendo isso, né? Não concordo, mas respeito a tua opinião, tu tem direito de ter a tua opinião e tudo bem, né? E aí ela respondeu assim, né? Tipo, não, porque tu tá sendo racista assim, porque não sei o que, né? E o próximo colega e foi... Enfim, e daí a minha apresentação acabou terminando por ali. Né? Por que essa situação exemplifica esses três tópicos? Né? Primeiro, uma identidade coletiva ausente ou negativa. Né? Então, o homem ele tá associado a machismo, racismo, homofobia, transfobia, né? Masculinidade tóxica, ainda mais sendo branco, então mais ainda esses rótulos grudam na gente, né? Então, ok, eu sei que ali, ok, esse professor tem uma visão da minha pessoa, do meu grupo, como algo negativo, né? Como algo ruim, né? E aí eu fiquei pensando, mas eu não sou mal, eu não concordo com ela, eu não me considero racista, eu não me considero machista, eu não me considero transfóbico, né, ou homofóbico. Não me considero, bom, talvez ela considere, mas vamos conversar, vamos tentar entender um pouco, né, o que está acontecendo aqui. Né? Porque, no fundo, né, nenhum indivíduo ele tem uma visão negativa, intrinsecamente, se considera intrinsecamente mal. Né? As coisas, normalmente, que a gente vê de negativo em nós, a gente justifica por um agente externo. Né? Por exemplo, o cara que rouba, né? Ele rouba porque ele não consegue emprego, porque sofre preconceito, ou porque ele tem que levar dinheiro para casa para dar comida para os filhos, né? Não é porque ele, eu sinto prazer em roubar porque eu sou malvado. Não. Pelo menos a gente não diz isso para nós mesmos. A maioria das pessoas. Né? Mas então eu tava ali naquela situação, tá, ok, ela me vê como um homem mau, eu não me vejo como um homem mau, mas tá, né? Vamos conversar então, vamos tentar discutir.
E foi o que eu falei, né? Tanto que eu falei para ela, olha, tudo bem, é a tua opinião, tem direito de ter ela, não concordo, né? Mas tudo bem, né? Tipo, ok, é a tua opinião, eu tenho a minha, vamos, né, conversar. Se quisesse debater e conversar ali, né? Tipo, qualquer um podia dizer, tá, mas por quê? Por que tu pensa isso? Por que tu não concorda? Por que a gente tá tendo essa divergência de opinião, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, naquele momento eu percebi que, ok, nessa conversa, não há um diálogo aqui. A minha voz não é o suficiente. Então eu não tenho um lugar, um espaço nessa conversa. A professora ia falar o que ela quisesse e eu ia ouvir, ou eu ia ter que tentar gritar mais alto, mas enfim, isso não ia levar a lugar nenhum, porque aquilo ali não era um diálogo, né? Para ser um diálogo precisa ter duas pessoas e o meu lugar ali não existia. E, bom, né? A cadeira, a aula seguiu e essa é uma situação, essa é uma situação que eu passei na graduação, passei por outras situações parecidas, né? Mas essa é uma situação que eu passei na graduação e passei por outras situações parecidas. E o que aconteceu, né? Quando eu falava com alguns colegas, ou eu não sabia com quem falar, eu não sabia tipo com quem reclamar, o que eu ia fazer, né? Como é que eu ia falar para Congrade, ia falar para que órgão que poderia me ajudar nessa questão, nessa sensação de não pertencimento ali, né? De não ter lugar, de não ter espaço de fala, de não ter voz dentro daquela aula. E eu não encontrei nenhum lugar, né? Não encontrei nenhum espaço. Então, muitas das cadeiras que eu fiz na faculdade, muitas vezes eu não participei de discussões porque eu sabia que eu, muito provavelmente, não seria escutado, não teria uma voz naquele diálogo, né? Naquela conversa. E não tinha ninguém para eu recorrer com relação a isso. Eu estava sozinho, né? Então, por isso que eu digo que isso seguiu, né? Enfim, aconteceu em outras cadeiras e seguiu até o final da graduação. E por isso que eu digo que aqui que essa situação exemplifica bem esses três tópicos, né? Porque nessa situação a gente, vou dizer por mim, mas eu me senti como um homem mau, né? Eu me senti sem ter um lugar ali naquela conversa, naquela aula, naquele espaço, e eu me senti sozinho porque não tinha ninguém com quem eu pudesse conversar para tentar compartilhar essa experiência e tentar mudar a situação, o ambiente, né, atual naquele momento. Então, sozinho aqui sozinho ele está muito ligado à questão de sem recursos, desamparado, né? Acho que desamparado teria sido uma palavra melhor do que sozinho, mas eu não vou gravar todo o vídeo de novo só para trocar essa palavra. Mas, né, e eu imagino, depois, conversando com alguns colegas, eu encontrei alguns colegas que sentiram, que passaram por situações parecidas, que tiveram essa noção, né, e que tiveram uma experiência similar ao longo da graduação. E acredito que isso esteja acontecendo, né, em outros ambientes além da faculdade de psicologia da URGS, né, mas também em outros ambientes de trabalho, outras faculdades, escolas, né, e se não estiver acontecendo, ótimo, né, tomara que só eu passe por isso, mas não, né, a gente se percebe que não é bem assim. Então a masculinidade, a figura masculina está em crise, né, e consequentemente as figuras que dependem dela, e entre elas a figura paterna.
Então a gente está nesse momento de crise da masculinidade, de crise da paternidade. E por isso fica, né? Vou bater naquela tecla lá do início, e por isso fica a sugestão do documentário The Red Pill, né, a pílula vermelha, e do livro The Boy Crisis. Então eu vou botar aqui nos comentários algumas palestras do TED, do TEDx, porque geralmente eles têm legenda em português. Algumas dessas palestras que falem sobre o assunto, que estejam relacionadas, né, para quem tiver curiosidade, queira ver, queira se informar um pouco mais. Mas, enfim, o nosso tempo já está terminando, eu estou gravando isso meio de última hora, né? Mas se tu gostou do vídeo, compartilha, deixa um like. Como sempre, tem alguma sugestão, tem alguma ideia de tópico que queira abordar, coloca nos comentários que eu leio eles, né? Quem sabe não sai um vídeo legal daí. Se tu é pai, parabéns, feliz Dia dos Pais. Eu sei que tá atrasado, mas antes tarde do que nunca, né? E acho que é isso aí então. Até mais.